São José dos Campos, principal cidade de nossa região e conhecida como capital do Vale, sempre se destacou por suas diferenças. No passado, representada por seus sanatórios no tratamento da tuberculose, hoje a cidade é tida como um polo da indústria técnico-aeroespacial, com uma arrecadação anual de aproximadamente 28 bilhões de reais. Com seu crescimento acelerado nas últimas décadas, a cidade mudou, e sua população também. Aquecida pelas oportunidades que o município oferecia, indústrias se instalaram e novos empregos foram gerados. E com isso, a cidade se tornou um berço econômico de ascensão social. Pessoas com bons salários e uma indústria bem desenvolvida. A classe média se tornou uma realidade no município. Em 2004, segundo a prefeitura, a classe média representava 44% da população da cidade. Realidade essa que não seguiu os mesmos passos do país. Porém, a partir de 2004, devido a uma série de medidas governamentais, boa parte das famílias brasileiras começaram a ascender socialmente, saindo da pobreza e entrando para a classe C, a classe média. Em 2014, ela representava cerca de 55% da população brasileira, aproximadamente 119 milhões de pessoas. Claude Mary, ex-secretária de governo, que trabalhou diretamente na gestão de desenvolvimento econômico de São José dos Campos, comenta essas mudanças. Foi um grande programa de transferência de renda. Esses programas eles começaram na década anterior, começaram também na década de 90, que era o programa Bolsa Escola, o programa de auxílio gás, auxílio alimentação, eles foram unificados e ampliados. Né? São programas de transferência de renda e aí sim, esses vêm tirar famílias da pobreza extrema. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, a classe C está compreendida entre R$ 2.004 a R$ 8.640. Entretanto, as mudanças sociais que foram bem expressivas por todo o país, pouco atingiu a cidade, devido aos investimentos em políticas públicas e os altos salários pagos pelas indústrias. O município vem já há um bom tempo investindo em políticas de desenvolvimento econômico, né? Desde a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi por volta de 1997, 98. Ali foi estabelecida uma política de geração de emprego e renda, de atração de empresas, de facilitação, né, do empreendedorismo, né? E a partir disso eu acho que a gente abriu um leque de possibilidades para a cidade se desenvolver. São José tem uma parcela de classe média muito extensa, por conta da indústria aeroespacial, que emprega muitos engenheiros, muitos técnicos, né, um pessoal bem qualificado, dos institutos de pesquisa, do INPE, do CTA, da GM, da Johnson, enfim. São José tem um parque industrial bem desenvolvido, que gera empregos de altos salários, né? Então, a gente tem uma concentração dessa classe média, que eu diria que é uma classe média alta, tá, muito grande. Contudo, a classe média de São José dos Campos é diversificada. Não podemos atribuir às indústrias todos os créditos. Segundo a Prefeitura, o setor de comércio e serviço é o principal gerador de empregos na cidade, com cerca de 60% dos postos de trabalho e uma remuneração mensal de R$ 2.000. As indústrias que aqui estão instaladas, né, elas geram uma quantidade de empregos importante, mas a infraestrutura que foi instalada na cidade promoveu um outro reflexo econômico, que é o desenvolvimento do setor de serviços e comércio, né? Isso vem devido à organização da cidade, né? Então, hoje, a cidade gera empregos em maior proporção no setor de comércio e serviços do que na indústria, né? E tende a ser mais assim no futuro. Podemos contrastar essa história com o exemplo dessas duas famílias, a família Silva Pereira e a família Silva Marinho. Trilhando caminhos diferentes, ambas vivem na classe predominante da sociedade joseense. O alagoano Edinaldo da Silva Pereira, ou simplesmente Naldo, tem 26 anos e há 9 vive em São José.
empresário do setor de serviços, marceneiro de profissão, questionado se teria as mesmas oportunidades em outras cidades da região, logo falou. Eu acho que não. São José, acho que para quem vem de fora, é uma das melhores cidades que tem para se viver. Pela qualidade de vida, a infraestrutura da cidade, o povo é bem caloroso, que aqui tem tudo para se viver. Tem shopping, tem lazer, tem muitas coisas boas aqui em São José. Quem é de São José tem que agradecer muito essa cidade. A cidade é muito boa para se viver. Já a outra família Silva, a Silva Marinho, vê o reflexo que os investimentos governamentais tiveram em suas vidas. O chefe da casa, Marcelo de Souza Marinho, que trabalha no setor de logística internacional na indústria aeronáutica, disse que aumentaram as facilidades, mas não o poder aquisitivo no período de 2004 a 2014. Não sinto que o poder aquisitivo aumentou muito, né? As coisas ficaram mais fáceis de adquirir, ou seja, tendo um juros mais baixo, a gente acabou tendo a oportunidade de financiar algumas coisas. Mas o poder aquisitivo em si, não vejo que mudou muito nesses 10 anos, não. O número de pizzas que a gente comia antes é praticamente o mesmo número hoje, né? O número de viagens é praticamente o mesmo, né? Algumas coisas maiores que demandavam um juros, um financiamento, isso aí ficou sendo beneficiado com esse modelo econômico. Para a professora universitária e geógrafa Sandra Costa, a cidade está de fato acima da média nacional, no ponto de vista socioeconômico, e não passou por uma mudança significativa, mas a população ganhou acesso a bens de consumo e a infraestrutura. Eu caracterizo hoje como sendo classe média de São José, e percentualmente eu acho que não se alterou muito do que era há 20 anos atrás. O que a gente tem é que um volume grande de pessoas começou a ter acesso a bens de consumo e a infraestrutura que elas não tinham, porque houve um investimento nesse sentido. Sandra e Claude compartilham da mesma opinião ao criticar como é realizada a classificação das classes sociais de acordo com o governo federal. Quando o governo considera que acesso a bens de consumo duráveis é um indicador para você medir nível social, a gente está voltando a uma classificação que era típica dos anos 70. Se a gente olhar alguns artigos dos anos 70 sobre qualidade de vida, né, tem muita gente falando de qualidade de vida em favela, em bairros de periferia de grandes cidades. Ora, morar em favela, em bairros de periferia de grandes cidades, isso é qualidade de vida? De maneira nenhuma, ainda mais na década de 70, não existia qualidade de vida. O governo federal, né, e alguns órgãos de pesquisa brasileiros consideram hoje classe média rendas a partir de 1 ou 2 salários mínimos, né? Eu acho uma renda um pouco baixa para você considerar classe média, né? Mas oficialmente é o que se considera. Eu acho que uma família com 1 ou 2 salários mínimos são famílias que estão no limite da pobreza extrema, né? Estão saindo da pobreza extrema ou estão no limite da pobreza extrema. As entrevistadas ainda falaram no que acreditam ser o principal fator de ascensão social que o país precisa. O investimento em educação básica, ele é transformador. O governo deveria pensar seriamente nisso. Eu acho que o que promove o desenvolvimento econômico do país, né, é a educação, né? Porque a partir da educação você tem o emprego, né? Você se torna empregável. Se você tem mão de obra qualificada, você tem empresas interessadas em investir na localidade. Se você tem uma população que não é educada, né, que não tem acesso à educação, tá, você também não tem desenvolvimento econômico. O que faz a mudança econômica e social efetiva, duradoura, de longo prazo, histórica, é investimento em infraestrutura, educação, que gera emprego, certo? Que dá oportunidade de emprego para as pessoas. Isso sim é transformador. E os Silvas concordam. Para eles, a educação é o ponto-chave da ascensão socioeconômica. Há 9 anos atrás, o cara não tinha perspectiva de vida, né? Aí eu comecei a trabalhar,
fazer meus cursos. Aí foi onde abriu as portas para mim, até eu conseguir abrir a minha própria empresa. Eu me formei, né, em 2004, né, então com isso abriram novas portas, começou uma nova profissão aí, que é de administração. Então melhorou bastante, sim. Prova disso é a presença de cerca de 360 instituições de ensino no município. Entre elas, escolas de nível fundamental, médio, técnico e universidades públicas e privadas, como a Univap, a FAAP, o Objetivo, entre outras, o que reforça que na cidade de São José dos Campos, a ascensão vem através da educação.